Boa noite a todos. Tá, vamos hoje, 27/5, vamos trabalhar, nós vimos anteriormente, termologia. Termologia é a parte da física que estuda a temperatura, que trata a temperatura e suas aplicações. A gente vê temperatura, conhecemos as escalas termométricas, as escalas que a gente utiliza aqui no nosso continente, no Brasil, na verdade. A gente utiliza bem aqui a escala Celsius, a gente fala graus Celsius. A temperatura do meu corpo é 36 graus Celsius, 36 graus e meio. Tá, mas em muitos países da América e europeus trabalham com uma outra escala, que é a escala utilizada, a escala Fahrenheit. A gente trabalha graus Fahrenheit, tá? Que é difícil a gente ter. Então, normalmente quando uma pessoa quer saber quanto a nossa temperatura e quanto está a temperatura lá fora, porque se você ver uma reportagem em alguma televisão, algum jornal nos Estados Unidos, eles vão noticiar que a temperatura lá estava 90 graus Fahrenheit, 90 e poucos graus Fahrenheit, 104 graus Fahrenheit. Então a gente fica pensando, quanto vale isso? Aqui que a gente aprendeu a fazer a conversão, mudar da escala Celsius para a escala Fahrenheit e vice-versa, de Fahrenheit para Celsius. A mesma coisa, eles quando estão vendo no noticiário, falou que a temperatura no Brasil bateu 40 graus Celsius. Eles têm que ter uma noção, será que está quente, está frio? E fazer essa mudança, mudar de Celsius para Fahrenheit. Tá. Também nós vimos uma outra escala que ela é muito utilizada na parte científica, nos laboratórios, que é a escala absoluta, que é a escala graus, a escala Kelvin. Não utiliza graus nessa escala, tá? A escala Kelvin. Tá, ok. Foi o que a gente trabalhou. Hoje nós vamos ver dilatação de sólidos, sabendo quando os sólidos eles podem dilatar. O que é dilatar? Dilatar quer dizer que eles podem aumentar ou diminuir de tamanho. É dilatação, eles podem dilatar, aumentar ou diminuir de tamanho. Tá? Mas como é, professor, que um sólido vai aumentar de tamanho? Aumenta. Mas esse aumento não é visível, normalmente não é visível ao nosso olho. É um aumento muito pequeno, mas aumenta. Quer dizer, quando a temperatura está muito elevada, vai aumentar de tamanho. Assim, quando está muito frio, quando está à noite, ela diminui de tamanho. A temperatura está mais baixa, ela vai diminuir. Então, há um aumento e uma diminuição de tamanho. Aí, o que eu fiz dessa vez? Eu já peguei e na verdade, estou trabalhando diretamente com o livro de vocês, tá? Eu escaneei umas partes para a gente colocar bem aqui e poder trabalhar. Olha lá. Bora ver o que eles falam bem aqui. O que é dilatação de sólidos? Ao ser aquecido, um sólido tem dimensões alteradas em todas as dimensões: comprimento, largura e altura. Muitas vezes também trabalho com o nome espessura, tá? Comprimento, largura e altura. Porém, podemos ter uma dilatação significativamente maior em uma dimensão, quando comparando com os demais. Por esse motivo, dividiremos a dilatação em sólidos, em função do número de dimensões que se alteram de forma significativa. O que ele está me falando com isso? Ele está me dizendo, lembra-se que ele está dizendo que ela vai aumentar o comprimento, a largura e a altura. Mas tem determinados momentos que determinada dilatação da temperatura, do aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, que ele vai aumentar mais em uma dimensão só. Então ele pode muito bem aumentar mais no seu comprimento e não tanto na sua altura. Então ele vai primeiro trabalhar separadamente.
Vamos trabalhar em 3 partes. Deixa eu voltar para a gente entender bem aqui. Olha, as 3 que nós vamos trabalhar, ela é a dilatação linear. Como fala? Dilatação linear, uma dilatação em linha. Aumenta em uma única dimensão. Aumenta apenas no seu comprimento. Olha lá, linear. Está dando uma barra aqui. E essa barra, ela estava inicialmente a 20 graus Celsius e ela aumentou para 80 graus Celsius a temperatura. E olha o que aconteceu com a barra. A barra dilatou, ela aumentou de tamanho. Tá? Então, ele só está trabalhando no comprimento. Pode olhar que aqui a altura é a mesma. Tá? A altura é a mesma. Então, nós estamos trabalhando em uma única dimensão, só o comprimento. Então, linear trabalha apenas uma dimensão, o comprimento. Superficial. Superficial é a mesma coisa que vocês escutarem falar em área. Superficial vai aumentar em 2 dimensões. Todos eles estavam em 20 e foi para 80 graus Celsius. Olha o que aconteceu. Aí eu tenho aqui as dimensões. Comprimento, largura. E olha lá. O comprimento aumentou e a largura também aumentou. Aumentou e não aumentou só uma dimensão. Aumentou em 2 dimensões. Tá? Então, se aumentou em 2 dimensões, eu tenho uma dilatação superficial. E a última bem aqui, volumétrica. Volumétrica, linear, apenas uma dimensão, comprimento. Superficial em 2 dimensões, o comprimento e a largura. Volumétrica vai em todas as dimensões, comprimento, largura e altura, vai mudar tudo. Olha lá, eu tenho um cubo aqui, ele foi exposto ao mesmo aumento de temperatura, o seu comprimento aumentou, sua largura aumentou e sua altura também aumentou. Então ele aumentou em 3 dimensões, tá? Então, linear vai aumentar em apenas uma dimensão, superficial em 2 e volumétrica em 3, em todas as dimensões, as 3 dimensões, tá? Olha, eu coloquei bem aqui uns exemplos aqui, ó. Quando a gente vai dar uma olhada bem aqui, visivelmente, se a gente for olhar, vocês já foram ver isso aí, está mostrando um trilho onde se passa trem, né? Um trilho, uma ferrovia. E se a gente for olhar o trilho, em todos os trilhos entre as placas de ferro, existem esses espaços. Por que existem esses espaços? Esses espaços existem porque se não houver esse espaço, essa barra de ferro ela vai dilatar. Se não houver esse espaço, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Elas vão aumentar de tamanho, elas vão dilatar e elas vão se tocar. Elas vão chegar em certo momento e elas vão se tocar. Tá bem aqui, tem um espaçozinho, elas vão aumentar, elas vão se tocar. Elas têm que dilatar. E o que vai acontecer com elas? Elas vão começando a envergar, entortar. Certo? Aumentou o comprimento e ela teve que acontecer isso. Elas não tinha para onde crescer, então ela entortou. Olha aqui o espaçozinho que tem entre elas. Tem entre elas. Se a gente for olhar, não sei se algum de vocês já foram, já viajaram por aí e já passaram por pontes. E a gente sente muito isso ainda mais quando a gente está de carro, a gente sente essa parte na ponte. Quando se vai
eu que tenho o costume, e tem muitos de vocês também desse costume de ir a Belém, tenho certeza. Então, vocês verificam que, passando pelas 3 pontes da alça viária, a gente sente um momento que na ponte você está passando e você sente essa parte bem aqui, que é a parte, essa parte bem aqui, você sente quando o pneu passa por ele. Por que tem esse espaçozinho? Todo sólido ele dilata, todo sólido ele dilata. No momento que está mais quente, vai aumentar de tamanho. Se não tiver esse espaço para eles poderem dilatar, eles vão estourar, eles vão se coisar e vão estourar. A ponte vai cair, a ponte vai quebrar. Olha o exemplo bem aqui. A temperatura muito quente, o que aconteceu? O solo, ele teve que aumentar e estourou o solo. Vocês já viram muito isso em calçadas de rua, quando você passa a calçada está rachando. Por que está rachando? Porque ela dilatou e não teve para onde dilatar, certo? Então ela chega a quebrar. Outra coisa que a gente está vendo bem aqui, um outro exemplo, é quando a gente trabalha diretamente com ver um poste. Se a gente vê o poste de um poste para o outro, tem uma barrigazinha. Queria bem que ela não fica totalmente esticado o fio elétrico. Por que não fica esticado? Porque quando o momento está mais frio, esse fio elétrico vai dilatar. Mas a dilatação não é aumentar de tamanho, ele vai diminuir. Se ele estiver muito esticado, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Então, por isso que vocês podem olhar e verificar quando da sua casa até o poste lá tem uma barriguinha, não fica totalmente esticado, porque se tiver ele pode quebrar, tá? Ele vai haver uma compreensão, ele vai diminuir de tamanho, tá? Se a gente for trabalhar, olha, quando for trabalhar bem aqui, quando vão sentar, pedreiros vão sentar, eu estava falando, eles vão sentar bem aqui a cerâmica, lajota, eles vão sentar, eles deixam esse espaçozinho, ó, entre elas. Por que eles deixam esse espaço? Para isso, para ela poder, quando ela dilatar, ter para onde dilatar. Porque se não tiver para onde dilatar, vai acontecer isso aqui. Elas vão quebrar, elas vão soltar dali porque não tem onde dilatar, tá? Então, sempre a gente tem que deixar um espaço. Então, todos os corpos sólidos eles vão aumentar ou diminuir dependendo da variação de temperatura. E quando a gente fala sobre isso, sobre variação de temperatura, vamos bora pegar e continuar falando bem aqui do nosso tópico. Falar assim, ó. Bora entrar então, falar sobre a dilatação linear. O que eu falei sobre a dilatação linear? A dilatação linear, ela vai dilatar em apenas uma dimensão. Olha o que foi falado quando eu estava mostrando lá para vocês a primeira figurinha lá. Eu disse, ó, ocorre quando a dilatação significa apenas uma dimensão, normalmente no comprimento. Por exemplo, quando aquecido um fio metálico aumenta muito mais e seu comprimento em comparação com o aumento de sua largura e altura. Quer dizer, um fio metálico, quando você for aumentar a temperatura, expor uma temperatura maior, ele vai aumentar de comprimento mais do que largura e altura. Então, por isso que ele está mostrando apenas uma dimensão. Mas tem uma coisa, quando a gente vai se trabalhar com o caso desta dilatação, a barra nada mais, ela tinha um comprimento inicial. E quando ela aumenta de temperatura, ela não vai ter mais esse comprimento. Esse comprimento vai mudar de tamanho, ele vai acabar de ter um comprimento final. Então houve uma variação de comprimento.
tá? Bora verificar esse cálculo de variação do comprimento. A variação do comprimento ocorrida em uma dilatação linear depende de quem? Do comprimento inicial. Comprimento aí ele está chamando o comprimento de L0. L0, comprimento inicial. Então, o comprimento inicial, lembre-se, toda vez que aparecer essa bolinhazinha bem aqui, a gente já viu no primeiro ano aí, quando a gente falava de posição final, posição inicial, volume final, tá. Então, depende de quem? Do comprimento inicial, pois a variação das dimensões de um corpo depende do afastamento ou da aproximação entre suas moléculas. Afastamento já sabe, o que está acontecendo? Ele está dilatando. A aproximação quer dizer que eles estão comprimindo, elas estão ficando mais coesas, tá? Quanto maior a quantidade de moléculas, maior será a variação do comprimento sofrida pelo material. Também ele depende de quem? Ele depende do material que é constituído. Tudo que a gente vê, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, tudo depende do material que ele é constituído, que ele é feito. Nesse caso, utilizamos valores numéricos que, obtidos em laboratórios, permitem diferenciar esses materiais. Quando a sua capacidade de se dilatar, o que denominamos coeficiente de dilatação linear, e representamos pela letra grega alfa. Então, estou anotando bem aqui no quadro, já a gente vem para cá para o quadro. Pessoal, o alfa significa coeficiente de dilatação linear. Tá, o alfa, ele é o coeficiente. Então, o que está falando desse alfa bem aí? Nada mais, olha lá. Lembra-se que L significa comprimento. Essa bolinha quer dizer comprimento inicial. O alfa, letra grega alfa, é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente, ele é diferente para cada material. Então, o coeficiente de dilatação do ferro é diferente do alumínio, é diferente do aço, é diferente do ouro, é diferente do cobre, é diferente do vidro. Então, tem vários objetos, materiais que são diferentes, hein, pessoal? A seguir temos o coeficiente de dilatação de alguns materiais. Quanto maior o coeficiente, maior capacidade de dilatação. Então, olha, quem tiver maior coeficiente, dilata mais, tá? Quer dizer que aumenta mais fácil de tamanho ou diminui mais fácil de tamanho. Olha lá, essa unidade bem aqui, 10 a menos 6, quer dizer que é uma unidade muito pequena, certo? Esse número bem aí, esse valor numérico, ele é muito pequeno. Lembre-se que quando o expoente ele for positivo, o número é grande. Quando o número é negativo, ele é muito pequeno. Então, olha lá, bora olhar essa tabela bem aí. O chumbo tem 27 vezes 10 a menos 6. O zinco, 26 vezes 10 a menos 6. O alumínio, 22 vezes 10 a menos 6. Olhando aqui vários elementos, bora comparar bem aqui o alumínio com o ferro. Por que o pessoal compra o alumínio? O alumínio é mais fácil da gente pegar e levar para eles fazerem, para eles poderem reciclar. O alumínio é mais fácil até se você expor a temperatura dele se derreter, tá? Por quê? Olha o alumínio. O alumínio tem um valor de 22 vezes 10 a menos 6. Já o ferro tem 12. Lembra-se que foi falado bem aqui? Quanto maior o coeficiente de dilatação,
maior a dilatação do material. Então, o alumínio ele dilata muito mais fácil do que quem? Do que o ferro. E assim tem vários outros. A platina, o pínio, o tungstênio, o vidro, o diamante, o quartzo, tá? Então, vários materiais e cada material tem seu coeficiente de dilatação. Eles não vão ter o mesmo não, cada um varia da forma diferente, ele dilata de forma diferente. Uns dilatam mais rápidos e os outros dilatam menos rápido. Se for exposto, botarem junto em um recipiente, bora dizer colocar uma temperatura, os dois na mesma temperatura, colocar bem aqui um prato de vidro comum e um prato de vidro pirex. Quem vai dilatar mais rápido? Você pode olhar. O que é esse vidro pirex? É aquela tigela que a gente põe no forno para assar. Mas se você botar um vidro comum, ele vai dilatar muito mais rápido. Por isso que ele chega, você põe dentro do forno, ele vai, pá, e quebra. Porque ele não aguenta aquela temperatura muito alta. Já o pirex ele consegue resistir menos. Consegue resistir mais. Quer dizer, o vidro comum ele dilata muito mais rápido do que o pirex. Olha lá, aqui é 9, aqui é 3. Então, cada um material tem o seu coeficiente. E varia, cada um tem o seu. Ok, pessoal? Então, cada um tem o seu coeficiente de dilatação. Quem tiver, pode olhar que aquela unidade, voltando para lá, aquela unidadezinha, olha aqui no canto daqui aqui todos têm 10 a menos 6. 10 a menos 6, 10 a menos 6. Então, esse cidadãozinho bem aqui, o número inteiro ou decimal, eles é o que vai me dizer quem dilata mais e quem dilata menos. Então, nessa tabela bem aqui, o chumbo é o que dilata mais facilmente. Tá? Continuando nossa aula. Aí ele fala, depende mais de quem? Depende a variação de temperatura. Claro, se ao aumentar a temperatura, ele vai dilatar. Se eu diminuir a temperatura, ele vai comprimir. Então, totalmente essa variação de comprimento, a dilatação linear, ele vai depender totalmente da variação de temperatura. Ele fala, quanto maior for a variação de temperatura, maior será a variação do comprimento sofrido pelo corpo. Também, quanto menor for a variação de temperatura, menor será a variação sofrida pelo corpo. Ele vai diminuir o tamanho, tá? Então, e aqui mostra bem aqui, ó. Olha lá, a barra ela tinha um comprimento inicial. Esse comprimento inicial há uma temperatura inicial. Olha, ele está chamando de TI, tá? Quando vocês forem ver essa minha aula aí, se vocês puderem pegar o livro de vocês e acompanhando no que a gente está vendo, o livro de vocês, tá? E o que vai acontecer? Ele vai mudar, vai passar por uma temperatura final. Então, normalmente, se ele sai de uma temperatura inicial para uma temperatura final, ele fala que depende da variação de temperatura, variação de temperatura, nada mais a variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então nada mais é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura final. E olha lá, ele saiu do comprimento inicial, ele foi para o comprimento todinho final, ele aumentou de tamanho. Esse pedacinho que aumentou foi a dilatação, foi o tamanho que dilatou. Então, dilatação linear é chamada de ΔL.
dilatação linear. Ele fala, então como ele falou, olha, a dilatação, ela depende de quem? Depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação e depende da variação de temperatura. Então, para mim achar a dilatação linear, então é só pegar o comprimento inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação linear e multiplicar pela variação de temperatura. Eu vou até mudar bem aqui, para mim não confundir, eu vou mudar bem o que eu estava escrevendo. Quando a gente fala em temperatura, eu vou botar bem aqui delta T maiúsculo, para não mudar. A gente, quando trabalha no primeiro ano, a gente tem intervalo de tempo, tá? Então bem aqui T maiúsculo, variação de temperatura, ok? Então quando a gente está trabalhando em dilatação linear, o que ela, para acontecer a dilatação, depende de quem? Do comprimento inicial da barra, do coeficiente de dilatação linear, da variação de temperatura. Lembre-se que para a variação de temperatura ocorrer, ela sai de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Logo, a variação de temperatura final menos a temperatura inicial. E a dilatação que vai ocorrer, então, se ela depende desses três fatores, dilatação chamada de ΔL, para mim calcular a dilatação, então eu pego o comprimento inicial, multiplico pelo coeficiente de dilatação e multiplico pela variação de temperatura. Também quando o cara quer descobrir bem aqui, lembra-se que variação de alguma coisa, o delta significa variação de temperatura, variação do comprimento. Lembra-se que ele é comprimento. Essa dilatação linear quer dizer que o comprimento mudou. Então a variação do comprimento é igualzinho aqui, é comprimento final menos o comprimento inicial. Se o cara perguntar para mim, Gleice, como é que eu calculo então o comprimento final da barra? Para mim achar o comprimento final da barra, é só pegar o comprimento inicial, somar com a dilatação que ocorrer. Se a gente olhar bem aqui para a figura, o comprimento inicial mais esse pedaço, não é isso? O comprimento final mais esse pedaço. Se eu somar o comprimento inicial com esse pedacinho, eu vou ter o comprimento final da barra. Então, quem é o comprimento final da barra? É o comprimento inicial mais a dilatação que ocorreu, certo? Então, tenho bem aqui. Esse é um fator importante aqui para a gente, tá aí. Então, para mim calcular a dilatação linear, tem o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. A unidade de comprimento, normalmente, que a gente trabalha é um metro, centímetro, quilômetro. Lembra-se que o utilizado no sistema internacional é o metro, tá? Então, normalmente, é isso que a gente vai trabalhar. Dilatação, o coeficiente de dilatação linear vai ter um cara chamado de graus recíproco. Vai aparecer esse cara bem aqui, graus Celsius a menos 1. É o grau Celsius recíproco. Isso aqui não entra na conta. Isso aqui é como se fosse metro, centímetro, não entra na conta. Graus Celsius a menos 1. Esse menos 1, o que eu faço menos 1? Não fala nada, a gente já sabe que ele é o grau Celsius recíproco. E a temperatura normalmente que a gente trabalha também é o graus Celsius, tá? Então são as unidades. Unidade serve para medir uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, para o comprimento normalmente é metro, o
coeficiente de dilatação é o graus Celsius recíproco e a variação de temperaturas é o graus Celsius. Bora pegar então, vamos trabalhar com essas relações bem aqui, hein? Bora colocar uns exemplos. Tem até que tá. Olha, pessoal, deixa eu trabalhar essa primeira questão, primeiro exemplo. Bora trabalhar esse primeiro exemplo bem aí, tá? Eu vou ficar lendo para vocês, depois eu mostro aqui pro quadro, para a gente... Primeiro eu pego, vou trazer aqui para o quadro, depois eu volto para vocês com a tela cheia. Olha lá. Primeiro exemplo bem de dilatação linear. Vamos trabalhar primeiro só a dilatação linear. Dilatação linear. Lembra-se que dilatação linear é o ΔL. Ele fala bem aqui, uma barra apresenta a 10 graus Celsius, falou em graus Celsius, é temperatura, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, temperatura inicial é 10 graus Celsius. Apresenta o que? Comprimento. Comprimento é tamanho. Lembra-se que a letra que representa o comprimento é o L. Então, a 10 graus Celsius apresenta o comprimento de 90 metros. Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é o alfa. Então ele falou bem aqui que o alfa é igual a 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí ele falou que a barra ela é aquecida até 10 graus Celsius. Então, olha lá. Determine a dilatação. Bora lá. Ó, pessoal. O que a atividade me passou? Primeiro exemplo. Deixa eu até colocar primeiro aqui. O primeiro exemplo me mostra que uma barra a 10 graus Celsius apresentava 90 metros de comprimento. Tá. E ela é feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí o que aconteceu? Essa barra foi aquecida a 20 graus Celsius, então mudou. Olha, ela estava de 10 veio para 20. Então vem aqui a temperatura final. A temperatura variou, não variou? Saiu de 10 para 20. Então, vou até calcular bem aqui. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Variou de quanto? A variação de temperatura. A variação de temperatura, quanto é a temperatura final? Ela foi aquecida até 20. Qual era a inicial dela? 10.
Logo, houve uma variação de temperatura, 20 menos 10, 10 graus Celsius. Eu tenho o comprimento inicial da barra, já que ela foi aquecida, ela vai mudar de tamanho. E o coeficiente de dilatação linear dela, 19 vezes 10 a menos 6. Aí na letra A ele pergunta qual foi a dilatação. Letra A. Ele quer saber ΔL, a dilatação ΔL. Lembre-se, como calculo a dilatação? É o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Logo, então, a dilatação linear vai ser igual ao comprimento inicial, 90 vezes 19. 19 só? Não, 19 vezes 10 a menos 6. Esse número todinho, pessoal. Esse é o valor do coeficiente. Veja na tabela lá, né? Na tabela, quando a gente falou da tabela, a gente usou o número todinho. Qual foi a variação de temperatura? 10 graus Celsius. Se a gente for multiplicar esses valores, primeiramente a gente multiplica esses números aqui, ó. Deixa eu botar delta L é igual. Vou multiplicar esse vezes esse. Então, eu posso até ajeitar aí para a gente entender. Eu posso botar assim: 90 vezes 19 vezes 10. E eu vou mexer por último nesse 10 a menos 6. Ok? Aí eu vou fazer essa conta bem aí. 19 vezes 90 vezes 10. Multiplicando, isso aqui vai dar 17.100. Isso aqui, hein? Vezes 10 a menos 6. Agora preste atenção bem aqui nessa parte, pessoal. Desse expoente negativo. Escuta bem aqui, depois separa. 17.100 vezes 10 a menos 6. Quando eu trabalho com o número 17.100, esse número é um número inteiro. 17.100, lembra-se, 17.000 tem um ponto aqui e uma vírgula no final. O que esse meu 6 negativo me fala? Me fala que eu vou ter que pegar essa vírgula e eu vou voltar. Vou voltar para lá. Vou voltar quantas casas? 6 casas. Por que eu vou voltar 6 casas? Porque o expoente é negativo. Então eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a vírgula vem para cá. Certo? Bem aqui não tem nada, eu acrescento um 0. E antes da vírgula não tem nada, outro 0. Então aqui vai ficar 0,017,1. Esses dois últimos zeros, como está no final do número da vírgula, ele não precisa mais aparecer. Então vai dar 0,0171. Então, qual foi o comprimento? A dilatação foi de 0,0171. Qual é a unidade de comprimento? É o metro. Lembra-se, pessoal, que eu falei para vocês, é muito pequena que a gente não consegue ver essa dilatação, mas acontece. Isso aqui é menos de 1 metro.
muito menos de meio metro. Então é uma dilatação muito pequena, mas acontece, tá? Bora rever o que eu fiz bem aqui. Lembre-se disso bem aqui. Aqui eu trouxe para cá. 17.100 vezes 10 ao menos 6. O problema é esse cara. Como é que eu trabalho com ele? O 6 é negativo? Lembra-se, existe uma vírgula aqui. Existe uma vírgula. Deixa eu até apagar e refazer isso aqui. $17.100. Tem uma vírgula bem aqui. O que essa vírgula vai fazer? Ela vai voltar. Quantas casas? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgula. Quem vai entrar aqui que não tem nada? O 0. E aqui na frente? O 0. Então, 0,0171. E esses dois zeros que estão no final, eles não precisam mais aparecer. Ok? Então, ele aumentou isso daí a barra. Olha o aumento da barra. Letra A está respondida. Na letra B, ele fala qual é o comprimento final da barra. Letra B, qual é o comprimento final da barra? O comprimento final da barra, aí a gente explicou anteriormente para achar o comprimento final da barra. O comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação que ocorreu. Então, bora lá. Qual é o comprimento final da barra? Qual é o comprimento inicial? 90. Mais, qual foi a dilatação que ocorreu? 0,0171. Lembra? Isso aqui 90, vírgula. Aqui é 0. 90 mais 0 é 90. Então o comprimento vai dar 90,0171 metros. Esse é o comprimento final da barra. Ela era 90 metros, agora é 90,0171 metros. Primeiro exemplo, está aqui respondido o problema em questão, tá? Uma maguinha na garganta. Olha lá, pessoal. Deixa eu pegar um outro exemplo. Outro exemplo de vocês é do... Não, bora continuar bem aqui mesmo. Nessa segunda questão, tá? Segunda questão bem aqui, ela é de superficial, ainda não estamos trabalhando superficial. Eu acabei colocando ela errada aí. Tá, então bora pegar essa terceira questão bem aí dessa folha, tá? Terceira questão aqui, aí sim fala de comprimento. Eu vou organizar isso aqui, depois eu coloco ela lá disponível a vocês. Eu vou imprimir e vou escanear de novo ela toda respondida e eu ponho lá a resolução para vocês, tá ok? Então bora lá analisar isso bem aqui.
Ele fala, lembra-se, eu vou passar os dados é o que a questão está me dando, eu vou passar ela para o quadro e depois eu abro a tela para a gente. Tá, terceira questão bem. Essa terceira fala assim: o comprimento de uma barra é de 30,00 centímetros. Comprimento é 30,000 centímetros a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura. A 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do material é 25. Então me deu o alfa bem aqui. O alfa é 25 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí ele fala qual será o seu aumento de comprimento. Quando ele fala aumento de comprimento, ele quer saber qual é a dilatação. Quando a temperatura se eleva a 100 graus Celsius. Então, olha lá. A 0 graus Celsius, então a temperatura vai para 100. Então, bem aqui eu tenho. Se mudou a temperatura, mudou o comprimento. Aqui era o comprimento inicial. Aqui, temperatura inicial e temperatura final. Ok? Aí é muito fácil também a gente olhar bem aqui. Qual foi a variação? Se saiu de 0 para 100, é 100. Mas bora fazer bem aqui. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura, a final, é 100 e a temperatura inicial é 0. A variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Pessoal, a questão ela gosta muito de tentar. Muitas questões gostam de tentar para fazer a pessoa errar a questão. A atividade em questão ele fala 30,00. Depois da vírgula tem 3 zeros. 30,00 é a mesma coisa que 30. Então, nada mais falar que o comprimento inicial da barra é 30 centímetros. Para que esse bando de 0 a 0? Eu vou reescrever bem aqui. E o coeficiente de dilatação é 25. Tá aí, ó. São os dados que eu quero. Porque quando ele fala qual é o aumento do tamanho, ele não pergunta qual é o tamanho final, ele pergunta qual é o tamanho. Então, qual foi a dilatação que ocorreu? Dilatação é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Essa dilatação então vai ficar, dilatação é igual, comprimento inicial 30, coeficiente de dilatação 25 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura 100. Aí lembra, para facilitar a conta, eu vou multiplicar 30 vezes 25 vezes 100 vezes 10 a menos 6. A dilatação então vai ficar 1, 2, 3. 3 vezes 25, 75. 75.000 vezes 10 a menos 6. Lembra o mesmo processo que a gente fez agora? Agora, esse 75
esse 75 mil, a vírgula está aqui no final. O que vai acontecer? Olha o expoente negativo. Ele vai voltar quantas casas? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgula. Aqui entra um 0 e aqui entra um 0. Olha isso aqui vai ficar 0,075. Esses 3 zeros não precisam mais aparecer, certo? Então, lembrei aqui, qual foi a dilatação que ocorreu? Foi de 0,075. A unidade de comprimento que está trabalhando bem aqui é os centímetros. Então, qual foi o aumento de tamanho dele? Foi de 0,075 centímetros. Ok? Já estamos com 51 minutos de aula. Tá, pessoal. Bora para mais um exemplo sobre esse conteúdo que a gente está trabalhando, que é a dilatação. Dá uma olhada bem nessa questão de vocês. Não fala bem que não. Olha esse gráfico bem aqui, pessoal. Olha. Ele fala assim, o gráfico abaixo apresenta uma variação de comprimento de uma barra o gráfico abaixo apresenta uma variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura, quer dizer, a temperatura aumenta, então a barra vai aumentar de tamanho. Determine o coeficiente da dilatação linear de que a barra é constituída. E ele quer saber o coeficiente, ele quer que eu ache o alfa. Ele quer que eu descubra o valor do alfa para saber de que material é constituído esse elemento. Olha lá, pessoal. A reta sempre ela começa e vai aumentando, olha lá. Ela dilatou. Ela aumentou de tamanho. Se ela aumentou de tamanho, olha o que ela saiu. Ela saiu de 0 até 100. Até 200, na verdade. Deixa eu passar esses dados dessa tabela bem aí para mim. Questão 4. Então, olha lá. Bora primeiro olhar para a temperatura bem aqui. O eixo da temperatura. A temperatura ela foi de 0 até 200, não foi? Então, 0 é a temperatura inicial e 200 é a temperatura final. Eu vou colocar isso aqui no quadro. A temperatura inicial é 0 e a temperatura final é 200 graus. Agora bora olhar bem para cá para o eixo do comprimento. Da onde começa o desenho? Igual eu falei, a questão ela gosta de acabar levando vocês ao erro. Esse 0,98, ele não faz parte da conta, ele não entra na conta. Por que ele não entra na conta? Porque meu gráfico nem atinge ele, meu gráfico começa do 2,0
até esse ponto bem aqui que vai do 2,02. Então, o primeiro comprimento dela era 2 e o segundo 2,02. Então, eu tenho aqui o comprimento inicial da barra era 2,0 metros e o comprimento final da barra era 2,02 metros. Tá. A gente quer saber qual é o coeficiente de dilatação. Então, bora abrir a tela do quadro lá. Tá? Olhando lá para o gráfico. O meu gráfico, eu tenho, ele mostra uma temperatura inicial de 0 graus Celsius e uma temperatura que variou até 200 graus. Se mudou, lembre-se, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura, a temperatura final é 200, a inicial é 0. Logo, a variação de temperatura, 200 menos 0, 200 graus Celsius. Aqui é fácil, é só olhar e subtrair, né, pessoal? Eu já faço aí para ficar marcado aí para vocês não se perderem direito. Porque, olha lá, quando a gente for trabalhar, tem que achar o alfa. A pergunta é, quanto vale o alfa? O coeficiente de dilatação, ele quer saber isso. Quanto é o coeficiente de dilatação? Quanto é o alfa? Tá? Quanto é o alfa? Para mim, eu tenho que usar aquela fórmula. ΔL, L0, vezes alfa, vezes ΔT. Tá. Se eu quero achar esse alfa, eu tenho que ter ΔL, comprimento inicial e ΔT. O comprimento inicial eu tenho, que é 2. O ΔT eu tenho, que é 200. O ΔL eu não tenho, mas eu posso achar. Está bem aqui, ó. Se ele for de 2 a 2,2, né? Toda variação é comprimento final menos o comprimento inicial. O comprimento final é 2,02 e o inicial é 2. Lembre-se, 2 é a mesma coisa que 2,00. Logo, a dilatação, 2,02 menos 2, 0,02. Houve aumento de 0,02. Tá? Então, bora substituir bem aqui. Quanto foi a dilatação? 0,02. Qual é o comprimento inicial? 2,0. É a mesma coisa que 2. O alfa eu não sei. E a variação de temperatura? 200. 0,02 igual 2 vezes 200, 400 vezes o alfa. Tá? 2 vezes 200, 400. Lembra quando a gente tem uma... 3x igual a 9. O 3 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. 9 dividido para 3 é 3. Então, sempre quando alguém está multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. Então, o 400 está multiplicando o alfa, eu jogo ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim: alfa é igual a 0,02 dividido para 400. Pessoal, se a gente pegar e trabalhar com 0,02 dividido para 400. Aí eu tenho. O problema é essa vírgula bem aqui. Tá? Como é que eu
Bora para essa divisão bem aqui. 0,02 dividido para 400. Quando a gente tem um número bem aqui, ó, quanto é 1,2 dividido para 2? Traz a vírgula para cá, fica inteiro, mas essa vírgula tem uma vírgula bem aqui também, essa vírgula tem que andar para cá e aqui acrescento zero. Fica 12 dividido para 20. Tá? Mesma coisa eu vou fazer isso para cá. Eu vou fazer esse número ficar inteiro. Ele vai dar duas casas para cá essa vírgula. Mas aqui tem uma vírgula, também vai dar duas casas para cá. Ok? Se ela dá duas casas para cá, vai ter que entrar dois zeros aqui. 0,02 dividido. Aí não é mais 0,02, vai ficar 2 dividido para 440 mil. Mas professor, como eu vou dividir 2 para 40 mil? 2 dá para 40 mil? Não. O que eu faço? Acrescento 0 e uma vírgula aqui. 20 dá para 40 mil? Não dá. Acrescento outro 0 e outro 0 aqui. 200 dá para 40 mil? Não. Acrescento 0 e um 0 aqui. 2 mil dá para 40 mil? Não. Acrescento 0 e um 0 aqui. 20 mil dá para 40 mil? Não. Acrescento 0 e um 0 aqui. Agora eu tenho 200 mil. Dá para 40 mil? Dá. Número multiplicado por 40 mil que dá 200 mil é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 20 mil menos 20 mil é nada. Então, tem bem aí, na divisão, 0,0005. Então, bora lá pagar bem aqui. Vai dar 0,1234,5. Só que dificilmente, lembra-se que quando a gente trabalha com esses valores, deixa eu voltar e mostrar para vocês lá. Quando a gente trabalha com esses valores, olha lá, isso aqui são os valores do alfa, certo? Vocês viram algum número está 0,000, todos esses números são assim, 0,0000, todos esses números são, tá? Só que eles estão usando 10 a menos 6. Então, bora transformar também a 10 a menos 6. Como é que eu faço para trabalhar isso, 10 a menos 6? Como é que eu transformo isso aí? Olha onde a vírgula está. A vírgula está lá para frente. Como a vírgula está na frente do 5, eu já sei que meu expoente é negativo. Então vai ficar assim. 5, não. Vou colocar até bem aqui. Vezes 10 elevado a menos 6. Tá? O que eu quero lá? Menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou andar essa vírgula para cá, quantas casas? 6 casas. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra-se que o número é assim. 0, ele vai andar então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgula. Quem vai entrar aqui? O 0. Então essa vírgula não existe aqui mais. Vai ficar 0,00000, 50 vírgula. Esse 0 não existe mais. Então aqui vai ficar 50 vezes 10 a menos 6.
Ou também, se vocês quisessem dar só essas casas daqui para cá, não estaria errado. Se fizer só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. Não está errado também não. Mas como ele está usando lá o menos 6, então a gente trabalha assim. Anda 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5 e uma sexta aqui. Como não tem nada, põe o 0. Então vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui a questão. Certo? 50 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui também estaria errado, pessoal? Não, estaria correto. Tá? Poderia também ficar assim. Ou 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá certo também. Tá? Então, não está errada essa questão também deste, vou botar menos 5 não. Para voltar para lá para essa questão bem aqui é do livro de vocês. Eu vou fazer bem parecida com essa dali, tá? Para a gente entender de novo o que foi feito naquela questão bem ali. Bem parecida com ela. Essa é do livro de vocês, da página. Só teve um errozinho bem aí, nela, na página 33, tá? Na página 33 de física. Vou fazer mais uma porque na atividade que eu vou mandar vai ter uma dessa, tá? Então olha lá. Eu vou passar para cá os dados e já a gente abre de novo a tela. Página 33, exercício aí, exercício. Estou resolvendo o exercício de vocês aí, tá? Exercício número 3. É uma questão que caiu na MAC de São Paulo. Aí teve um erro bem aqui. Qual foi o erro? Quem foi digitar? Quando eu peguei e fui resolver essa questão, eu fui verificar o erro. Qual era o erro dela? Porque bem aqui ele fala o quê? Ó? No eixo da temperatura, vai de 0 até quem? Quem é esse cara aqui? Aí eu fui pesquisar para mim achava que valor era esse. Então bem aqui ele vai de 0 até 100. Se vai de 0 até 100, então a variação da temperatura é de 100 graus Celsius. Concordam comigo? Então, ela vai de 0 até 100. Houve uma variação de 100 graus Celsius. Aqui lembre-se que é 100. Tá? Então, houve uma variação de 100 graus Celsius. Então, saiu de 0 graus, foi até 100, houve uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, vou colocar aqui. Ela pegou, tinha uma temperatura inicial de 0, ela foi para uma temperatura final, que é 100 graus Celsius, logo, houve uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, certo? Vou voltar para ela agora aqui de novo. Olha o eixo do comprimento. Agora meu comprimento é em centímetros, hein, pessoal? Ele começou em 200, olha onde começa o gráfico aqui, ó.
a reta aqui começou em 20, na verdade, 20,00 e foi a 20,04. Então, ele tinha um comprimento inicial de 20 e foi para um comprimento final de 20,04 centímetros. Tá? Aí pergunta qual é o coeficiente de dilatação. Aí perceba um negócio bem aqui. Olha a diferença dessa questão para a questão anterior que eu fiz. Aqui é uma questão de marcar, de múltipla escolha, e ele está botando 10 a menos 5. Lembra-se quando eu falei para vocês que menos 5 lá não estava errado, aqui também não vai estar errado. Não vai estar errado, vai estar menos 5. Então ele não quer 6 casas, ele quer 5 casas. Então, bora lá primeiro resolver ela bem ali. Eu vou abrir a tela para a gente resolver ela, tá? Então, olha lá, o comprimento dela era de 20, foi para 20,04. Mas se a gente substituir aqui, a dilatação é o final menos inicial. Se eu pegar o final menos inicial, 4, 0, 0, 0. Aqui 0, 0 não precisa aparecer, então fica 0,04. Houve uma dilatação de 0,04 centímetros. Certo, pessoal? Então, bora lá. A dilatação é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o delta T. Tá? Quanto foi a dilatação? 0,04. Qual é o comprimento inicial dela? 20,00, é isso? 20,00, lembra-se que é 20 vezes o alfa, que eu quero descobrir. Qual foi a variação de temperatura? Foi 100. Vou repetir o 0,04, que é igual a 20 vezes 100, 2000 vezes. Tá? Deixa eu pegar minha flanela aqui. Olha, isso aqui vai ser aquele mesmo processo. Aqui vai ser aquele mesmo processo. Esse 2000 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vou colocar alfa igual a 0,04 dividido para 2000. Aí, aquele processo, como vocês vão estar em casa e vocês vão ter acesso à calculadora, naquele mesmo processo, se vocês forem dividir 0,04 para 2000, lembra? Se passa a vírgula para cá, vai pedindo, acrescentando 0 e vírgula. O resultado aqui vai dar 0,12342. É esse valor dele? 0,00. Aí você pega, pula para a alternativa bem aqui. Não tem essa alternativa. Ah, tem essa aqui que termina com 2. Tem 2 bem aqui, porque apareceu um 2 ali. Será que é ela? Bora lá, pessoal. Lembra bem aqui. Logo o alfa vai ser igual. Olha a vírgula. Vou trazer a vírgula para cá. Quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. Foi até o 2, então vai ficar 2 vezes 10. Quantas casas andou até chegar depois do 2?
1, 2, 3, 4, 5. Como a vírgula antes dos dois é negativo. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Alternativa letra B, C. Letra C. Alternativa letra C. Tá? Vou deixar bem aí. Quem quiser copiar no seu livro, no caderno, vou deixar bem aí já. 5 minutinhos, vou no banheiro e volto. Depois que eu percebi, porque minha mãe tinha que ir no banheiro e como essa aula vai ficar gravada, então é só vocês dar um pause que vocês iam ouvir, né, pessoal? Brother, pelo que eu estou vendo, nós já temos uma aula, vai dar 1h20, 1h20 de aula. Nós vamos trabalhar hoje até a dilatação superficial, tá? Aí, semana que vem a gente tem aula de novo, eu termino a volumétrica e a dilatação de líquidos. Então, bora dar uma olhada bem aqui em superficial. Volta. Aqui são os exemplos, depois a gente pode até discutir de novo na outra aula. Bora, dilatação superficial. Lembra que nós falamos de dilatação superficial? Dilatação superficial, ela vai acontecer em 2 dimensões, tá? Então, se a gente for olhar, ela ocorre em apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Ó, ela aumenta em comprimento e largura. Tá? A gente está trabalhando com uma figura de 2 dimensões. Tá. Um exemplo é uma chapa metálica, quando é aquecida, ela aumenta a sua área. Quando a gente fala em 2 dimensões, a gente vai trabalhar com área. Normalmente, quando trabalhar com área, vai aparecer o quê? Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, certo? Então, são esses valores. Quando a gente trabalha só comprimento, é metro, decímetro, centímetro, quilômetro e assim vai pela frente. Quando a gente trabalha área, aparece a unidade centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, tá? Então, bora continuar e verificar o que nós estamos discutindo. Falar assim:
Uma chapa, o aumento de sua área é muito maior que a comparação do aumento de sua espessura. Então, vamos trabalhar. Primeiro que a gente está olhando bem aqui, olha o que aconteceu. A área vai ser representada pela letra S. Muitas vezes, área, superfície, na física, elas são a mesma coisa, certo? A superfície. Então, por isso que o nome é dilatação superficial. Então, dilatação vai ser essa letra aqui, o ΔS. ΔS é dilatação superficial. Deixa eu passando isso aqui para o quadro para mim, para vocês depois olharem e tá tudo anotadinho direitinho. Então, eu tenho bem aqui, lembra-se que delta é dilatação. Só que agora é dilatação superficial. Delta S, dilatação superficial. Dilatação superficial. Aí aqui ele fala que ela tinha uma área inicial e essa área dilatou. Olha o tamanho que ela dilatou aqui. Dilatou no comprimento, dilatou aqui na largura. Então ela dilatou esse pedaço todinho bem aqui. Então ela teve uma área inicial e uma área toda aqui final. Tá? Essa área todinha aqui é final. Nesse momento até aqui, deixa eu voltar aqui até melhor, bem aqui de... Não, aqui mesmo. Então, mesma coisa que a gente sabe que S0 é a área inicial, logo o S é a área final. Como eu tenho os dois, lembra-se quando eu quero descobrir a dilatação, tá? Então, olha lá. Delta S é a dilatação superficial, S0 é a área inicial. E o S é a área final. Quando o cara me perguntar qual é a área final, lembra-se, a área final é a área inicial mais a dilatação que ocorreu. Então, a área final é a área inicial mais a dilatação. Olha, a área final é a área inicial mais a dilatação que ocorreu, tá? Assim como na dilatação linear, o que depende para ocorrer a dilatação? Ela depende da área inicial, ela depende do coeficiente de dilatação superficial, que agora vai aparecer bem aí o beta, ele é coeficiente de dilatação superficial. E ΔT vocês já viram aqui que é a variação de temperatura. Tá. Olha lá, pessoal. Apareceu agora essa letra grega aqui chamada de beta. Beta. O alfa era coeficiente de dilatação linear. Apareceu o beta. O beta ele é de dilatação superficial. Só que tem uma relação do alfa com o beta. Se a questão não me der o beta, o coeficiente de dilatação superficial, ele fala para mim que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Tá? Então o beta é 2 vezes o alfa. E para mim calcular a dilatação superficial, é só eu pegar, multiplicar a área inicial
vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Aqui, para mim calcular a dilatação superficial. Dilatação superficial, área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Então, bora trabalhar agora os exemplos em cima disso. Umas questões em cima desse conteúdo, bem, desse tema. Vou pegar a quinta questão. Não. A segunda questão agora bem aqui, pessoal. Deixa eu ver como ela está no quadro para vocês. Tá? Na segunda questão, ele fala assim: um quadrado de lado de 2 metros. Eu vou até desenhar esse quadrado bem aqui, pessoal, hein? Olha o quadrado. Ele tem lado de 2 metros. Tá? Começa bem aqui logo. Aí no decorrer da questão ele fala qual é a variação da área. Então, olha lá. Se ele quer saber a área, é um quadrado. Para mim saber a área de um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, bem aqui é 2 metros, aqui também é 2 metros. Para eu calcular então a área, para mim calcular a área, é só multiplicar o comprimento vezes largura. Tá? Então a área fica 2 vezes 2, a área é 4 metros ao quadrado. Olha a unidade metro quadrado, tá? 4 metros ao quadrado. Ok? Aí eu volto para a questão, já achei a área. Deixa eu voltar para a questão bem aqui para a gente continuar nossa interpretação. Aí ele fala, cujo coeficiente de dilatação superficial, olha, ele já deu dilatação superficial, então ele já me deu bem aqui o valor do beta. Quanto vale o beta? É igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele já me deu aqui. Ele falou, determine a variação da área. Ele quer saber a variação da área, então ele quer saber qual é a dilatação, hein, pessoal? Ele quer saber qual é a dilatação. Ele quer saber qual é a dilatação. Se ele quer saber qual é a dilatação, ele já falou que quando ele é aquecido em 80 graus Celsius, então já mudou, ele já falou que essa aqui já é a variação, tá? Então ele quer saber nada mais o que aí? Ele quer saber quanto vale o ΔS. Ele quer saber quanto vale a variação superficial. Outro, bora para prestar atenção bem aqui numa coisa. Então, essa aqui é a área inicial. A área, na verdade, lembre-se que ele está trabalhando com letra S. Então, vamos mudar bem aqui, inicial, vou botar S. Não esquecendo bem aqui, que eu vou até anotar bem aqui, o S significa área. Tá? Então, a área inicial dele é 4. Ele foi aquecido até 80 graus Celsius. Então, olha lá. Houve uma variação dessa temperatura. Ele já falou que ele foi para um valor para aquecimento de 80 graus Celsius. Então, saiu de uma determinada temperatura e foi até outra determinada
E esse aquecimento total foi de 80 graus. Então ele já está me dando bem aqui a variação de temperatura, que é 80 graus Celsius. Então eu tenho a área inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. Então bora lá. A dilatação. Dilatação é igual à área inicial vezes o coeficiente, dilatação superficial, esse metro está muito feio, vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação superficial vai acontecer. Qual é a área inicial? 4. Vezes. Qual é o coeficiente? 1,6 vezes 10 a menos 4. Qual foi a variação de temperatura? Ele foi aquecido até 80 graus. Bora multiplicar aqui aí, vou até ajeitar aqui, como sempre a gente não se perder. 4 vezes 1,6 vezes 80 vezes 10 a menos 4. Bora fazer essa continha? Quatro vezes 1,6 vezes 80. Isso aqui vai dar o valor. Isso aqui vai dar o valor de 512 vezes 10 a menos 4. Tá, lembra-se que a gente já falou dessa potência. O que você está me dizendo? Onde a vírgula está? 512. A vírgula está onde? Está aqui depois do 2. Ela vai voltar quantas casas? Vai voltar porque o expoente é negativo. Vai voltar quantas casas? 4. Vai voltar 1, 2, 3, 4. Vírgula. Aqui não tem ninguém entre o 0 e aqui também tem ninguém entre o 0. Então vai ficar 0,0512. Então a dilatação superficial, a variação vai ser de 0,0512 o quê? Metros quadrados. Tá aqui questão resolvida, tá? No total, 1h33 de aula. Vamos resolver bora lá, pessoal. Deixa eu voltar para o nosso conteúdo bem aqui. Bora resolver aqui da questão, pessoal. Resolvendo aqui da questão, aí na próxima aula a gente continua, que vai dar, já estamos chegando em 1h35 de aula. Ainda falta botar as atividades para vocês praticarem, resolverem e me mandarem. Deixa eu abrir a quinta questão bem aqui. Deixa eu puxar ela mais para cá para a gente ter acesso a ela. Bora botar os dados. Lembra-se, toda vez que eu pego bem uma questão, vocês estão acostumados comigo já, eu gosto de pegar os dados que a questão me dá e colocar no cantinho, não é isso?
Então ele fala assim, uma placa quadrada de alumínio tem área de 2 metros quadrados. Quando fala em área, a gente já sabe que é superficial. Tem área, questão 5. Tem área que eu estou usando lá, mas é o S, área de quantos metros? 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Olha lá, isso é a 50 graus Celsius. E essa placa ela é resfriada, na verdade, tá? Se ela é resfriada, a gente já vai ver o que vai acontecer. Então, continuando nossa conta bem aí, eu tenho 50 graus Celsius, temperatura de 50 graus Celsius. Se a placa é resfriada até 0 graus Celsius, então ela saiu de 50, foi para 0. Olha lá, pessoal, preste atenção. Variação de temperatura. Aqui lembra, saiu de 50 é inicial e 0 é a final. Tá? 0 é a final. Aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial. A final é 0 e a inicial é 50. 0 menos 50 menos 50 graus Celsius. Tá. Isso aqui só ia influenciar também se eu fosse pedir para calcular. A questão não é qual é a variação do comprimento bem aí. E olha o que aconteceu, a área dela mudou. Então bem aqui é a área inicial. Eu me ter mudado bem aqui a plaquinha, aí eu não mudei. Volta para cá. Ó, deixa eu explicar o que eu estava falando bem. A área era de 2 metros quadrados e passou para 50 graus Celsius. Era 50 graus Celsius. De 50 ela foi resfriada. Se ela foi resfriada, ela baixou a temperatura. Explica isso aqui, por isso que ele é negativo, tá? Porque ela foi resfriada. Se fosse positivo, o que aconteceria? Ela não seria resfriada, ela seria aquecida, tá? Então bem aqui, ela foi resfriada. Então se ela foi resfriada, ela não aumentou de tamanho, ela comprimiu. Então, a variação de temperatura é a final menos a inicial. Final é 0, inicial é 50. 0 menos 50 menos 50. Por isso que mostra bem aí que ela foi resfriada. Ela vai diminuir de tamanho. Tá, mas isso não vai influenciar, esse menos não vai influenciar na nossa conta. Tá? Ele quer saber o coeficiente de dilatação. E ele, voltando para a questão me diz assim. A sua área varia. Se varia, lembra, se varia é a dilatação, hein? A dilatação. Então, se variou é a dilatação. Dilatação superficial é de 0,000044 metros quadrados. Tá? Aí quer saber qual é a dilatação, qual é o coeficiente de dilatação desse material bem aí. Vou pegar a questão e começar a resolver ela bem. Já bem aqui, olha o que eu quero nessa questão. Eu quero a área inicial, eu quero a dilatação, eu quero a variação. Pessoal, nesse momento, eu nem preciso usar esse menos, tá? Se ele perguntasse para mim, me desse o coeficiente e falasse assim, calcule a área final. Era uma coisa, mas como ele está pedindo coeficiente, eu não vou precisar nem usar esse menos. Eu vou trabalhar bem aqui agora com a fórmula. Dilatação superficial é igual a área inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A dilatação superficial foi de 0,0044. A área inicial dela é 2. O coeficiente eu quero descobrir
A variação de temperatura, lembre-se, não é preciso usar esse menos nessa conta aqui não. 0,0044, que é igual, e agora fazer direto, 2 vezes 50, 100, vezes beta. O 100 está multiplicando, vai dividindo. Vai ficar 0,0044 dividido para 100. Logo, o valor do beta é igual a 0,000044. Tá? Então, é só mas lembra-se que nunca o coeficiente aparece bem aqui, tem que aparecer um 10 a menos alguma coisa, não é isso? Bora pegar essa vírgula e trazer para cá, ó. Vou trazer a vírgula para cá, vai ficar assim, beta é igual. Se eu trouxer para cá, eu já começo a trabalhar com esses dois aqui, vai ficar 44 vezes 10. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Como a vírgula está lá na frente, ele é negativo. 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Achei o beta. Só que também ele quer que eu ache o alfa. Lembre-se quando a gente começou a trabalhar, que começou a dizer bem assim, quando a gente viu o beta. Beta é 2 vezes o alfa. Olha o que está me dizendo, que o beta é o dobro do alfa. Então eu posso também dizer que o alfa é a metade do beta. Certo? Como o beta é o dobro do alfa, o alfa vem ser a metade. Se o alfa é 10 e o beta é o dobro, então o beta vai ser 20. Então, se eu pegar e continuar nesse mesmo, tá? O alfa é a metade. Então o alfa vai ser igual. Metade de 44 é 22. Vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está aqui os dois coeficientes, alfa e beta. Beta é o dobro do alfa. Tá ok? Está respondida a questão 5. Dá uma olhadinha nela bem aí. Então, pessoal, bora lá. Tá, estamos com 1 hora e 45 minutos de aula. Bora dizer que nossa aula era 7 horas, vai dar 9 horas, né? Tá? Então, o que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos dilatação superficial, dilatação linear, dilatação superficial e faltou a gente trabalhar a volumétrica e também trabalhar com a dilatação de líquidos, tá? Semana que vem a gente tem aula novamente e a gente continua esse conteúdo.
Hoje, mais tarde, eu vou botar uma atividade relacionando a dilatação linear e dilatação superficial. Sempre as atividades é igual a matemática. Sempre as atividades que eu vou colocar está de acordo com os exemplos que eu trabalhei. Eu não vou colocar nada diferente, nada que não foi pedido do que eu estou trabalhando, tá? Então, o método de vocês aprenderem é vocês pegarem, tem que assistir o vídeo. Vocês têm que assistir o vídeo tudinho e naquele mesmo momento que o pessoal está vendo, ainda mais que agora vai ficar disponível tanto na plataforma quanto no YouTube, eu vou pedir para eles colocarem, dê uma pausa no vídeo. Dê uma pausa no vídeo, dá uma olhada como foi a questão, veja os exemplos e em cima do exemplo vocês conseguem resolver as atividades, tá bom? A aula está finalizando, vou botar a atividade e essa atividade bem onde vocês começam, eu estou no PV para tirar a dúvida. Já teve alunos da sala que foram no PV tirar minhas dúvidas, eu sempre estou ali para ajudar. Grande abraço a todos, tenham uma boa noite e se cuidem, se cuidem.